Olá, bom dia. Esta, esta noite eu fui cobrado novamente, mais ou menos umas 9 horas da noite, a noite passada, né? A voltar a pregar o evangelho e agora, tipo, são mais ou menos umas 7 horas da manhã. Eu fui cobrado novamente por Deus, por pregar o evangelho. Sim, Deus que me cobrou novamente a voltar a pregar o evangelho. Eu já fazia isso antes. Isso, pregar o evangelho para mim não, não tem nenhum segredo, mas eu fiquei parado por um tempo. Desde 2019, quando surgiu a pandemia, é, eu fiquei um pouquinho ainda. Depois de 2020 para cá, eu me afastei bastante da igreja e também, consequentemente, da missão, da pregação do evangelho. E assim, eu pregava em qualquer lugar. Pregava na rua, praça, onde for eu pregava o evangelho. Qualquer lugar, na igreja, todo dia pregando o evangelho. Todo dia. Qualquer lugar. Para qualquer pessoa, no serviço. Enfim, falar do evangelho é você falar de fé. E o meu público-alvo é quem tem fé. Entendeu? Não é um negócio, um bicho de sete cabeças. Uma coisa simples. E eu vim aqui fazer isso. Eu acredito que, por mais simples que seja, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Se lhe é ordenado. O Jesus não quer que você fale, guardei aquela moeda, enterrei ela para que o Senhor não chegasse e ela tivesse sumido, né? Se você tivesse colocado a moeda no banco, você obteria lucro, né? Você faria ela gerar lucro. É assim que Jesus falou a respeito do evangelho. O evangelho é a mesma coisa. Quando ele toca no teu coração para voltar, para pregar o evangelho, no meu caso, para eu voltar a pregar o evangelho, eu me surgiu várias dúvidas, né? Como eu vou fazer isso? Aonde eu vou começar? Faz tempo que eu não prego. Nem sei se eu tenho mais, né, o costume, o hábito de fazer essas coisas. Surgiu várias dúvidas e eu falei assim, o evangelho é simples, ele é simples. Você fala de fé para quem tem fé, para quem quer fé. E foi assim toda a minha vida. Eu preguei dentro da casas de pessoas, nos meus vizinhos, eu fui fazer missões em vários lugares várias vezes. Então, eu acredito também aqui, já que eu não sei por onde começar, vou começar por aqui mesmo, pelo vídeo. Era mais ou menos 9 horas da noite ontem. É, eu fui chamado por Deus novamente para pregar o Evangelho. Ah, para quem entende isso, Deus tocou no meu coração. Para quem não entende, essa situação Deus tocou no meu coração. Hoje, de 7 horas da manhã também, ah, 7 horas da manhã também é a mesma coisa. Eu estava na minha casa, né? Aí bateu uma luz, um sol, né? Sol bateu na porta da minha casa. Ela bateu o sol, o brilho do sol, né? Pegou na minha perna, eu senti o calor do sol. E aí eu olhei, né? Pra porta, assim, né? Porta de casa. Aí quando eu olhei pra porta de casa, eu vi bonito, né? O sol bonito, esse sol da manhã, 7 horas da manhã, nossa, sol lindo assim. E as plantas assim e tal, né? Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, né? Aí o Espírito Santo falou no meu coração novamente. Aproveita que o dia está bonito, né? Não espera vir a noite. Então, agora são mais ou menos, deixa eu ver o horário que é aqui, 8h03, uma hora atrás. Tô aqui gravando esse vídeo para fazer esse IT, né? Qualquer pessoa tem o chamado para
para falar de Deus. Todo mundo tem um chamado para falar de Deus. Mas tem algumas pessoas que falam da forma certa o evangelho, e tem muita gente que está falando o evangelho aí hoje, atualmente, da forma muito errada. Eu falo do evangelho de fé. Eu vivo e falo o que vivo, basicamente. Como eu fiquei desde 2019 até agora, 2020 até agora mais ou menos afastado, né? Fui me afastando gradativamente da igreja, não da igreja, né? Da missões. Então, é, tô assim, precisando voltar. E eu vou voltar da mesma forma que antes, falando da fé que eu tenho. Eu falo para pessoas que acreditam. Ah, eu não escolho o que eu vou falar. Eu não decido assim, eu prego o que eu tiver que falar, o que eu sinto, o que eu creio, né? Eu falo coisas que talvez você goste e eu vou falar coisas que você não goste. Eu vou falar coisas que você acredita e vou falar também coisas que você não acredita. É, o evangelho, ela não baseia no que a gente quer, né? O evangelho é um algo pronto, né? Ele é pronto. A gente tem que se adaptar nele, a gente tem que se encaixar no evangelho. E a gente não. Tem muita gente que quer moldar, né? Molda o evangelho. Pronto, esse aqui é Jesus. Esse aqui é o evangelho, né? Aí pega, esse aqui é a igreja. Ela se adapta ela em você, né? Se adapta o evangelho para você. O pior de tudo, se adapta a Bíblia para você. A palavra de Deus, você fala assim, não, essa aqui é a interpretação certa. Essa aqui é a interpretação certa. Essa aqui é o que eu quero. Eu não vou deixar esse aqui de fazer isso aqui, né? Então vamos mudar um pouquinho. É mais ou menos assim que as pessoas fazem. Eu não vou perder aquela pessoa, né? Então vou mudar, vou dar uma disfarçada nesse aqui. Disfarçada. E você tira o conteúdo, a essência do evangelho. Então, por isso que eu falo a real assim, a respeito do evangelho. Essência pura, simples, do jeito que ela é. Porque eu não espero agradar as pessoas. Tem muita gente que vai embora, tem muita gente que fica, tem muita gente que vem. E é assim, é assim. Não trago ninguém para mim, não. Amigos eu já tenho meus amigos. Tenho meus amigos. Quando eu prego o evangelho, eu prego para que as pessoas vão a Jesus Cristo, a Jesus. Quando eu falo do evangelho, eu não estou querendo pessoas para mim, estou querendo pessoas. Eu prego para as pessoas irem a Jesus. Se eu estou indo por ordem dele, entendeu? É ele que me ordena aí, então eu trago as pessoas para que vão para ele, né? É um serviço. Você faz um frete, né? Você vai fazer uma entrega, aquela entrega tá no teu carro, mas não é teu. Você tem que devolver ela lá no local de entrega. Senão você não é pago, senão você fez errado. Então, quando você está lá com o seu carro cheio de entrega, você tem que entregar lá na casa certa, porque não é teu, é daquela pessoa, é para aquele destino. Então, quando eu prego o evangelho, eu não trago as pessoas para mim. Eu já tenho meus amigos, eles não estão por mim por causa do evangelho ou por causa do não evangelho. Eles são meus amigos. E o que eu faço é pregar o evangelho para as pessoas, para elas buscarem a Jesus Cristo, conhecer a Jesus Cristo, a igreja, conhecer a forma certa de seguir o caminho, de andar corretamente, e sem interesse para mim, eu não tenho interesse nenhum. Que o meu interesse total é para Jesus Cristo, porque eu tenho a convicção na minha mente de que quando as pessoas são salvas, né, elas ficam felizes porque elas são salvas, ficam agradecidas a Deus porque elas são salvas, e também ela agradece a pessoa que falou, né, nossa, obrigado por você ter me alertado, né, mas às vezes não, às vezes tem muita gente que fica brava, né, porque não é o que ela esperava. Nossa, mas você nem é assim que você vai falar?
É assim que tá escrito, né? Tem gente que não se agrada, né? E aí você não sabe se tá falando para alguém que se agrada ou para alguém que não se agrada. E essa é a minha forma de pregar o evangelho, tá certo? Então é isso. Eu vim voltar hoje somente é, abrindo essa, essa, né, esse vídeo já para começar a me aquecer, né? Falar da Bíblia, ler a Bíblia e seguir em frente só. Somente isso. Seguir em frente até que Jesus venha. Em nome de Jesus Cristo. Amém.